Fala jovens, Igor Vieira aqui. Hoje nós vamos lidar com o fatorial. Então, se você já viu na faculdade de fatorial, hoje é um bom dia que você vai lidar e aprender como criar um algoritmo para calcular fatorial. Porque calcular fatorial na mão, provavelmente você já sabe. Mas criar um algoritmo para isso, não sei se necessariamente você sabe. Antes disso, por favor, eu peço que você que está assistindo esse vídeo curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, faça com que nos ajude, na verdade, com que a gente consiga levar mais conhecimento para mais pessoas, que o YouTube possa indicar para as pessoas esse vídeo e as pessoas aprenderem um pouco mais de programação, tá bom? Bem, vamos lá. Para que serve fatorial? Fatorial, ela existe para coisas um pouquinho mais complexas, como, por exemplo, talvez para você vai surgir como grego, mas quando a gente está na faculdade, a gente vê um pouquinho a respeito sobre análise combinatória, cálculo de arranjos, permutações, combinações e uma porrada de outras formas que a gente utiliza esses cálculos para coisas mais complexas que vão fazer sentido quando a gente trabalha com esses números. Mas enfim, fatorial. O que diabos é um fatorial? Por exemplo, fatorial é uma combinação de números entre 5 e 1. Então, por exemplo, de 5 até 1, eu tenho alguns números que eles multiplicados chegando até 1 resultam na minha fatorial. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Então a fatorial de 5 é 120. E a gente vai fazendo isso para diversos outros números e a gente consegue, encontrar a fatorial deles dessa forma. Ao menos o cálculo para você encontrar o fatorial é dessa forma. Então se você, por exemplo, pegar isso daqui e colocar numa calculadora, você vai ver que vai dar 120. Aí, Igor, como é que eu faço para fazer esse algoritmo? É bem simples. Export const fatorial, onde eu recebo aqui um num, na verdade, que é um number. E aqui eu vou começar a trabalhar a minha fatorial. Então, por exemplo, eu tenho let result, que vai ser igual a 1. Por que é igual a 1? Porque a gente está lidando com multiplicação. Então, se eu multiplicasse qualquer número por 0, todo número que eu multiplicasse durante o meu loop, ele seria 0. Então, não faria muito sentido. Então, a gente começa a nossa base do nosso cálculo a partir de 1. Então, o for também do nosso vai começar a partir de 1. Então, let i igual a 1. E a gente vai calcular de i menor que o número, menor ou igual que o número que a gente está buscando saber o fatorial dele. Então, aqui vai ser i mais mais. E aí a gente vai fazer o cálculo, disso daqui. Então, result vezes igual a posição que a gente está. E aí a gente depois retorna o result. Então, basicamente, esse é o cálculo, a forma como a gente faz o cálculo de fatorial. Menos a nossa fórmula para poder fazer o cálculo de fatorial com uma função em JavaScript, em TypeScript. Então, deixa eu só... Agora, vamos criar os nossos testes. Antes, uma coisa interessante, importante, na verdade. A gente precisa criar uma validação aqui, que é que o num, se o num for menor que 0, na verdade, igual ele pode ser, ele não pode ser menor que 0. A gente tem que retornar aqui um throw new error. E aí, não cannot, deixa eu só, não cannot be negative. Tá ótimo. Acho que factorial is not defined for negative numbers. Acho que faria melhor. Deixa eu apagar isso daqui. Aqui. Então, algo 44. Vamos lá. Describe factorial. E aí, a nossa fatorial, se a gente
começar aqui. It calculates the factorial of 0 as 1. Acho que a sentença fica melhor assim. Por que calculates the factorial of 0 as 1. Então, o cálculo, né, que a gente vai ter retornado do fatorial de 0 vai ser 1. E por que é isso? Porque quando a gente recebe 0, no caso ali, por mais que a gente esteja recebendo 0, o primeiro result nosso é 1 de fato. A gente começa sempre o cálculo do fatorial com multiplicação de 1. Então, o valor que a gente vai ter não vai ser 0, porque se fosse 0, retornaria 0, né? Mas no caso aqui, a gente vai retornar 1, porque a gente está pegando 1 do result com 1 da posição. E a gente só está fazendo a validação se vai ter, tipo, um plus. Então, por exemplo, se a gente olha lá na nossa função, algo for, a gente vê o seguinte, olha, a gente recebeu 0, né? Então, o let é 1, a gente está olhando a posição. 1 é menor ou igual a 0? Não, não é. Ou 1 é menor ou igual a 0, que é o valor? Não é. Ele não vai sofrer incremento, mas ele vai retornar result 1. Por quê? Porque o nosso resultado base, ele começa com 1. Então, o fatorial de 0 vai ser 1. Então, aqui, expected factorial que vai receber 0 to be 1. E se a gente testar, yarn dance algo for. Deu bom, deu esse valor. A gente pode até colocar aqui, né, para saber se realmente deu esse valor. Factorial de 0. Deu. E aí, a gente também pode fazer o mesmo. Com 1. Que o fatorial de 1 é 1. Ele só não vai sofrer um incremento, mas ele vai multiplicar e vai receber 1. Na verdade, eu acho que ele também não vai... 1 é menor que 1 é menor ou igual a 1? Sim. Então, como ele só vai multiplicar 1 vezes 1. Ele ainda vai passar pela multiplicação. O outro ele só vai retornar. Agora, um que a gente também pode fazer, e é interessante, é o de 5, né? Para a gente garantir, será que realmente retorna 120? Nosso cálculo vai retornar 120? Então, a gente vai colocar aqui fatorial de 120 e retornar. Então, a gente vai testar e voilá, deu certo. 5, 120. Talvez não esteja certo. Vamos colocar aqui o console log para garantir que o fatorial de 5 está sendo 120. Então, se a gente testar e ver, né? A gente vai ver 120. Beleza. E agora, como é que a gente testa o nosso throw error, né? Eu lembro que alguns vídeos atrás eu falei que a gente iria ter casos onde a gente iria testar o throw error. Então, o throw error, ele geralmente a gente precisa passar somente no nosso expect uma chamada de função, porque o throw error ele é uma função que está lançando uma exception. Na verdade, tudo isso é uma exception, mas a gente está dizendo que ele vai lançar uma exception do tipo throw error. Então, throw error, throw an error message for negative numbers. Acho que faz sentido assim. Porque por mais que ele seja um throw an error message. Então, expect factorial, onde a gente tem, sei lá, menos 5. Aí, to throw error. E aí, deixa eu só
voltar lá na mensagem, que eu não lembro a mensagem. A mensagem era essa aqui. Então, algo for test. E aí a gente... Tá. Pronto. E aí a gente só quer testar se a mensagem veio. Show, ela veio, ela apareceu. É isso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho legal, né, o cálculo de fatorial. É um conjunto matemático, na verdade não é um conjunto matemático, mas é uma forma matemática da gente entender fatorial que é interessante. Ao menos eu aprendi melhor cálculo de fatorial programando do que necessariamente fazendo. Apesar que também o cálculo de fatorial não é difícil, né? Mas eu acho que na verdade, o conceito lógico me veio antes e aí eu entendi fatorial mais fácil antes de escrever. Mas enfim, é interessante, é legal. E é legal você provar que tipo, o cálculo que você está fazendo está correto. Meios de provar isso são muito mais eficientes também. Então eu acho legal a gente ter sempre funçõezinhas e testar coisas assim desse jeito para saber se o nosso cálculo está correto ou não. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu curtir, o seu joinha, o seu gostei. Se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas. E a gente continua trazendo mais conteúdo para todo mundo estar aprendendo junto, tá bom? Grande abraço e até mais. Valeu!